nós estamos aqui no capítulo 20, que vai começar a falar do fim do milênio, que é esse período, né, que está inserido aí entre a primeira vinda e a segunda vinda. O milênio termina um pouquinho antes da volta de Jesus, né? É assim que nos é apresentado. Lembra que esse período todo é descrito em Apocalipse como 1260 dias, que é a mesma coisa que 42 meses, que é a mesma, uma vez que no calendário judaico, em média, o mês tem 30 dias, né? E que é a mesma, então 42 meses vezes 30, você vai chegar nos 1260, que são 3 anos e meio, então você vai chegar na ideia de um tempo, tempos, no plural, e metade de um tempo, né? Os 3 anos e meio, que na verdade os 3 anos e meio são o período total, ok? Não é aquela ideia dos 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, não sei do que, não esquece esse negócio, que a Bíblia não fala nada disso, tá? Isso aí é fruto das revelações posteriores e que tem como objetivo tentar nos confundir e tirar o foco principal, que é a perseverança na fé, principalmente quando a grande tribulação se aproxima, né? Um dos grandes perigos da grande tribulação é justamente a apostasia. E tem muita gente que está esperando o arrebatamento antes da tribulação, que quando o negócio começar a ficar difícil, as pessoas vão realmente abandonar a fé. É lógico que nunca foram eleitos, é essa que a palavra do Senhor nos aponta, mas essa apostasia será algo grande, justamente porque as pessoas estão focadas numa fé de bênçãos para essa era, né, de prosperidade. A teologia da prosperidade é algo terrível para o crente. É lógico que é fruto aí da besta do mar, porque coloca o foco das bênçãos de Deus para essa era presente e não para a era vindoura. Tá joia? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler hoje do verso 7 até o final do capítulo 20. Eu pus aí até o 10, mas nós vamos caminhar já um pouquinho, porque depois nós já vamos entrar no assunto do juízo de Deus, tá bom? Então, de 7 a 15. Enquanto você abre lá, boa noite aí para nossa irmã Valdívia, lá de Jabuticabal, e também o presbítero Clodoaldo. Que Deus abençoe a todos aí. Vamos lá então, a leitura. Diz assim, Apocalipse capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas, como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. O morto e o além, ou melhor, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, ou a segunda morte. Então nós temos a própria interpretação aqui, ainda referidos à semana passada, que a segunda morte refere-se à condenação eterna. Tudo bem? Então vamos lá.
O fim do milênio é marcado aqui, segundo Apocalipse capítulo 20, pela soltura de Satanás, que coincide, irmãos, com a grande tribulação. Então, quando terminar o milênio, Satanás é solto e ele vem com toda a sua ira, porque sabe que lhe falta pouco tempo, e ele tenta, então, seduzir todas as nações para se levantar contra a igreja. É aquilo que nós já vimos lá nas sessões anteriores, em especial no capítulo 12, né, que diz da perseguição de Satanás contra os descendentes da mulher. Então, a mulher ali é um sinônimo de igreja, então Satanás virá contra os seus. Aqui é apresentado que Satanás se levanta contra o acampamento dos santos e a cidade querida. Que a cidade querida também é sinônimo de igreja, não é verdade? Porque se fosse literal, né, dentro daquela interpretação que a gente tem combatido, né, da cronologia literal, se Satanás vai se levantar contra a igreja, contra a cidade querida, é simples, é só não ir para Jerusalém, tá bom? Então, se Satanás vai reunir todo mundo para guerrear, fica aqui em Araraquara, não vai, ou lá em Água Boa, no Mato Grosso, não vai para Jerusalém, porque aí você não tem problema, Satanás vai lá contra a cidade querida. É lógico que isso não é literal, aqui é simbólico. Cidade querida é um sinônimo da igreja. O Satanás vai se levantar, meu amigo, contra todos os crentes, em todo lugar, até em Água Boa e até aqui em Araraquara, tá certo? Então, vemos que Satanás volta a usar toda a sua ação para enganar as nações e levá-las a combater a igreja, né, através da influência dos seus aliados. Você vai ver um movimento mundial, né, das pessoas se levantando contra critérios, verdades, princípios da igreja, né, características da verdadeira igreja do Senhor. Então, através da influência dos seus aliados, que atuam preparando o mundo para esse momento. A gente sabe que uma série de situações vão acontecer dentro da igreja, inclusive nós já estudamos isso, né, recentemente na escola dominical, com os conflitos internos, né, dentro da igreja, vários escândalos, vários falsos mestres, vários problemas relacionados aí à própria igreja, e isso vai gerar um repúdio, né, da sociedade contra a igreja, porque a igreja vai ser uma instituição, né, que não tem mais o seu valor. Essa vai ser a grande questão. É a figura lá das duas testemunhas que serão mortas, e o mundo se alegrará com a morte das duas testemunhas, só que o cadáver das testemunhas vão ficar aqui. O cadáver é justamente a presença da igreja, mas sem voz, sem fazer diferença nesse mundo. O que a igreja fala hoje é motivo de risada, né? Quando você fala que Deus exige santidade, que a vida de promiscuidade deve ser combatida, que determinadas práticas que hoje são consideradas como apenas uma escolha, uma opção, e que todo mundo tem que respeitar e todo mundo tem que aceitar. Então aqui a igreja não pode mais se levantar e meter o bedelho sobre isso. A igreja não pode falar mais contra o divórcio, a igreja não pode falar mais contra as práticas de sodomia, a igreja não pode falar mais contra algumas questões que nos dias de hoje estão debaixo aí de bandeirinhas, né, de bandeiras, né, que confrontam diretamente o ensinamento da palavra do Senhor. Tudo bem? Então, no final do milênio, esse negócio vai se agravar. No final do milênio, com a soltura de Satanás, e aí então a situação vai ficar extremamente complicada, porque nós seremos minoria e estaremos na contramão de tudo. E a partir do momento que você assumir a posição como de não pensar como eles e não agir como eles, ou seja, não receber nem na mão direita
a marca da besta e nem na sua mente, na fronte, o modo de pensar como eles, olha, e você vai ser alvo, né, de toda essa perseguição, principalmente porque você tem que permanecer fiel no sentido de continuar testemunhando como Jesus e sustentando a palavra de Deus. Aqui, essa realidade é apresentada em Apocalipse de uma maneira muito clara. Todos que são perseguidos e mortos é aqueles que sustentam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Hoje já é difícil você testemunhar isso. Quando você pega e prega a Bíblia verdadeiramente falando, né, porque a Bíblia ensina, até mesmo dentro da própria instituição chamada igreja, que infelizmente, né, está sendo aí ludibriada pela besta da terra, e você fala da verdade, a própria igreja se levanta, não, mas o que é isso? Esse cara isso é fratismo, onde já se viu, nós vivemos em outro mundo, né? Aqui é a era da inclusão, é a era do né? Então, aí, veja, se aparece um louco dizendo que é vai dar zebra sempre. Então, essa é a nossa realidade, irmãos, e só vai piorar, tá certo? Então, porque com a soltura de Satanás, aí o negócio vai que vai, tá joia? Então, vamos lá. Então, quais são os sinais para o fim do milênio? Pastor, como que eu sei que está chegando, então, o fim do milênio e que Satanás está para ser solto e que a grande tribulação está aí? Então, para entendermos melhor aí a preparação para a grande tribulação, nós precisamos de dar uma olhada, são vários textos, mas eu separei pelo menos 3 textos que são essenciais para você entender um pouquinho desses sinais que indicam, né, o fim do milênio. Então vamos lá, o primeiro texto está em Mateus capítulo 24, nós vamos ler lá. O segundo texto está em Lucas 17 e o terceiro texto está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 7. Tudo bem? Então vamos lá por partes, né? Vamos lá primeiro para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 10 a 14. Você que está comigo aí, acompanhe, abra a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 24, verso 10. Nós estamos dentro do sermão profético de Jesus, e ele diz assim: nesse tempo, que é o finalzinho do princípio das dores, início da grande tribulação, tá? Então, perdão, nós estamos aqui nessa transição dos chamados princípios das dores para a grande tribulação. Então, no finalzinho dos princípios das dores, tem que ter esse sinal que são os indicativos que vai começar a grande tribulação. Se você olhar aí, inclusive o título que foi dado, né, em cima do verso 3 aí, em negrito, provavelmente na sua Bíblia, está lá, o princípio das dores. E acima do verso 15 está lá, a grande tribulação. Então nós estamos aqui no verso 10, que é o finzinho do princípio das dores, indicando o início da grande tribulação. Verso 10 diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, são 3 verbos aqui, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tudo bem? Depois, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, essa expressão é importante, perseverar até o fim, esse será salvo. É lógico que aqui o foco não está na salvação pelos méritos humanos, mas uma consequência natural da eleição. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para que o testemunho, ou para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tá certo? Só que esse fim é o fim do princípio das dores, porque logo na sequência vem o abominável e aí, consequentemente, a grande tribulação. Então vamos lá para algumas características. Olhando para o verso 10, eu chamei sua atenção que existem 3 verbos ali. Então, primeiro, se escandalizar. Você vai ter um abandono da fé.
as pessoas vão estar muito mais envolvidas com as questões desse mundo e a fé vai ser deixada de lado. Isso já acontece, né, de uma maneira bastante visível. Se você olhar para a igreja de 100 anos atrás, né, até um pouco mais, você vai ver aí as pessoas envolvidas com a obra do Senhor, guardando os princípios, critérios e virtudes da igreja, se envolvendo com a obra missionária, investindo na plantação de igrejas e tudo mais. Hoje você vê que a igreja ela se torna uma igreja muito mais secular, no sentido de que é simplesmente uma opção. Se eu não tenho o que fazer no final de semana, então me programo para estar na igreja. Se eu não tenho nenhuma viagem, se eu não tenho alguma situação de lazer, né? Afinal de contas, minha semana é muito corrida, muito trabalho, então Deus vai entender esse negócio, né? E igreja não é importante, o importante é a minha vida com Deus. Agora, o meio que Deus determinou para te ensinar e para derramar a bênção na sua vida é a igreja. Isso, o Salmo 133 diz isso, Hebreus também diz isso. Mas as pessoas começam a se escandalizar, começam a abandonar a fé, começam a deixar todas as coisas. Então, essa expressão, muitos hão de se escandalizar, é que a vida com Deus, a religião, a fé, é um negócio que não dá. Tem tanto escândalo, tanta situação dentro da igreja, tanta coisa errada dentro da igreja, não dá. Estou fora, esse negócio não existe. Já decidi, não faço parte mais. Então isso vai ser uma característica. Segunda coisa, que o segundo verbo que aparece aí, então muitos hão de se escandalizar, muitos hão de trair. A traição é justamente a mudança da fé, né? Então esses três verbos, escandalizar, trair e odiar, aponta para uma modificação. Escandalizar, abandonar a fé, o trair, mudar a fé. A traição gera isso, né? Adultério, adulterar, trazer algo na mudança da fé. E o odiar é perseguir a fé. Então, esses três verbozinhos apontam aí para uma situação de confronto da vida religiosa, da vida com Deus, e que é indício de que o princípio das dores está terminando para começar a grande tribulação, onde você terá a apostasia, né? A grande apostasia. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouco. O que mais que é dito aí? Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, né? Então, o crescimento da falsidade, da heresia, né? Muitas doutrinas, o aumento de doutrinas liberais, né? de heresias em relação ao sistema de salvação. Então você vai ver aí um aumento de número de igrejas, de número de religiões, pessoas, ao mesmo tempo que abandonam a fé, traem a fé, odeiam a fé verdadeira, elas procuram os seus próprios gurus, procuram os seus próprios mestres e vão seguir aí várias outras religiões e falsos profetas, né? Então o crescimento das heresias será visível. E outra situação que é colocada aí no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, então o pecado aumenta, então você tem o multiplicar da iniquidade, você tem o crescimento do mal, uma consequência natural, o amor se esfria, que é um crescimento do egoísmo. Esse amor esfriando também é o amor se esfriando em relação a Deus, como a gente tem chamado a sua atenção. As pessoas serão mais focadas nela, né? Um crescimento do egoísmo, então eu não vou buscar mais a Deus, é cada um por si, né? Já que a iniquidade tem crescido, não tem jeito, esse mundo está perdido. Olha o tanto de escândalo que a gente está tendo dentro da igreja, independente da denominação, porque Satanás faz a bagunça em qualquer lugar para confundir todo mundo. Então, é escândalo dentro do catolicismo, é escândalo dentro da igreja evangélica, é escândalo
entre os espíritas, é escândalo em qualquer religião, é cheio de escândalo, tá certo? E isso vai multiplicando, portanto, a iniquidade, o crescimento do mal e aí o esfriamento do amor, e aí as pessoas ficam cada vez mais individualistas, cada vez mais fechadas nos seus próprios grupinhos e principalmente distantes de Deus. O verso 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra de ordem é quando você começar a ver essas coisas acontecendo, que é a transição do princípio das dores para a grande tribulação, é continuar firme, meu irmão. É continuar firme na verdadeira fé, lutando pelas sagradas escrituras, pela sã doutrina e pelo testemunho de Jesus como Deus encarnado e aquele que morreu e ressuscitou para nos garantir a salvação. A perseverança nessa verdadeira fé, na comunhão, né, e nos verdadeiros, na sã doutrina, é a chave para vencer esse momento de dificuldade que a gente já tem experimentado de certa forma. Tá bom? O outro texto que nós separamos aí é Lucas 17. Então vamos dar uma olhadinha lá, como característica também dessa transição do princípio das dores para a grande tribulação. Lucas 17, do verso 26 em diante, que fala a respeito da vinda do reino de Deus, né? Lá no 26, ele vai dizer que antes que venha Jesus, né? Que o Filho do Homem volte, muita coisa precisa acontecer, né? Então, o verso 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, os dias que antecedem a volta de Jesus é caracterizado aqui, né, em Lucas, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Né? Assim será nos dias da proximidade da volta do Filho do Homem. Dias de Noé nós já falamos, né? Se você vai lá para as características de Gênesis, como que era o dias de Noé, você vai ver corrupção e violência. E se você for olhar para Ló, você vai ver promiscuidade, né? E prostituição e liberalismo, né? Sexual, essas coisas todas. Então, o que são simbolizados aqui nessa sequência: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e colhiam. Todas essas expressões, todos esses verbos apontam para o homem buscando pela sua própria satisfação, né? A ideia de comer, beber, casar, dar em casamento, comprar, vender, plantar, colher, tudo focado como alvo, como centro, a satisfação do próprio homem. Então, a busca pela satisfação, o entretenimento, o prazer, a prosperidade, a ostentação, né? A satisfação sexual e o próprio hedonismo, essa prática do prazer em todas as situações, demonstram como características dessa transição do princípio das dores para a grande tribulação, que é justamente as pessoas procurarem simplesmente satisfazer os seus próprios desejos. As pessoas não estão mais sendo ensinadas a passar vontade, não é verdade? As pessoas, elas simplesmente são incentivadas a satisfazer os seus desejos. O que você quer fazer? Qual que é o seu desejo? O que vai te fazer feliz? Vai ser vender a minha casa e viajar pelo mundo. Então faça. Aí você faz, viaja, acaba o dinheiro, volta e aí você vê que aquilo lá não causou felicidade nenhuma, que te deixou uma dívida e que você não tem lugar para morar agora.
E aí, o que você faz? Ah, não, então eu vou beber. Então vai, meu amigo. É isso que te deixa feliz. Veja, sempre buscando a busca incessante pela satisfação e pelo prazer. E veja que é algo insaciável. O consumismo, né, a ostentação, a busca constante pelo prazer. Veja que ele come, bebe, casa uma, casa duas, casa três, dá-se em casamento uma, duas, três, quatro, quantas vezes for, né? Estilo Fábio Júnior, né? Vai casando, a cada casamento fazer uma música nova, então vai lá, aí compra, não está feliz, compra mais um pouco, aí dali a pouco vende, compra, vende, planta, colhe. É um ciclo, irmãos. Só pela busca do prazer, da ostentação, do entretenimento. Ninguém está preocupado em relação à pregação do Evangelho, como nós vimos lá em Mateus, né? Pregar o Evangelho por todas as nações. Isso, ninguém está nem aí para isso. O importante é satisfação, é a minha satisfação, buscar a satisfação dos meus desejos. Isso é uma característica já da transição, fazendo com que esse homem fique cada vez mais corrupto, cada vez mais violento, cada vez mais promíscuo, cada vez mais egoísta, independente, e aí um mal puxa o outro, tá certo? E o terceiro texto que eu quero lembrar contigo aqui é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 7. Que esse texto aqui faz parte de um daqueles textos que o apóstolo Paulo, né, dá uns flashes a respeito aí da revelação que ele recebeu do Senhor, né, e que Deus proibiu ele, no sentido, não deu a ele total liberdade para revelar, foi dada a João posteriormente, mas Paulo teve essa mesma revelação. É assim que ele cita em Coríntios, né? Ele subiu aos céus e Deus mostrou muita coisa para ele, mas foi dito para que ele não falasse, apesar dele colocar isso como se fosse ainda uma outra pessoa, tá certo? Mas independente disso, em vários momentos Paulo traz flashes das situações escatológicas. E ele vai dizer aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então isso aqui já é uma realidade. O mistério da iniquidade já opera. Todo esse processo de iniquidade e de afastamento de Deus já está em pauta desde o início da era cristã, quando a igreja começa a evangelizar, a alcançar os eleitos, mas a iniquidade já está operando há muito tempo. E esse mistério da iniquidade, que já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja que lá em Apocalipse é dada a figura de um anjo, né, que está ali prendendo tal, e segurando. Na hora que foi dada a palavra de, olha, pode soltar, então aí Satanás é solto e ele vem com todos os seus demônios. Lembra lá a figura, se não me engano também na sessão do capítulo 12, que abre-se o abismo e Satanás sai com todos os seus demônios, com todo o seu poder, e ele vem louco para queimar. Então é isso. Então Deus determinou um tempo, então ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então terminou o milênio, Deus então permite a soltura de Satanás, então aquele que está segurando todas as coisas dentro da soberania de Deus, permite então que a grande tribulação inicia aí. E aí, então, o verso 8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Esse iníquo é o homem da iniquidade, né, que é dito também em Mateus, que é dito lá em Daniel. Há um indicativo na personificação, né, desse anticristo, né, aquele que vem para assumir o lugar de Cristo, mas isso pode ser tão somente o sistema que a gente está vivendo, tá certo?
como a Babilônia refere-se ao sistema, a besta do mar refere-se ao sistema, a besta da terra também refere-se ao sistema. É lógico que a figura do anticristo, do falso profeta e da prostituta podem ser personificados, né? E nós a própria Bíblia diz que nós tivemos e que já temos vários anticristos. João vai dizer isso na sua primeira carta, que muitos anticristos já estão aí no mundo, mas a ideia então é que de tempo em tempo você tenha uma série de personificação, tanto do anticristo, do falso profeta e da prostituta. Mas então, nós vemos aqui a figura do iníquo. Então pode ser que uma pessoa que aponta para esse homem da iniquidade do fim, que é quando Jesus vem, né, daquele que se levanta para tomar o lugar de Cristo, e Jesus vem com a sua volta e o aniquila. Então o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. De qualquer forma, veja, o iníquo ele está associado ao poder de Satanás. E ele diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, e esse cara vem com todo o poder, todos os sinais e prodígios da mentira. Se for uma figura específica, então vai ser um cara poderoso, que vai fazer muita coisa. Agora, se é um sistema, irmãos, nós vemos que os aliados de Satanás, pode estar aqui no pacote do iníquo, né? Essa tríplice aliança aí do mal, né? Então, tanto a questão governamental, a questão religiosa e a questão da civilização, do sistema mundo, se unir na perspectiva, então, de trazer um padrão iníquo, de iniquidade, que despreze a Deus e que coloque tudo que é de Deus para o lado. E aí eles vão ter todo o poder, tanto na questão governamental, na questão religiosa, como na questão do sistema mundo, para seduzir as pessoas. Então esse poder com sinais, prodígios da mentira, é a estrutura que Satanás vai usar para seduzir as nações, como é dito lá em Apocalipse. O verso 10, e com todo engano, deixa eu ver aqui, de injustiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Então, isso aqui já do verso 7 a 10, mostrando o finalzinho. Vamos dar uma olhadinha agora no início, né? No início aí do verso 1 ao 7. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se procedeste de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo aqui quebra a possibilidade, né? Que era recorrente já nos dias de Paulo, as pessoas falaram, Jesus já voltou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, característica do tempo do fim, e seja revelado o homem da iniquidade, que é esse iníquo que nós já havíamos mencionado aqui, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso pode ser tanto uma pessoa como pode ser um sistema. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aí, então, os textos que nós já lemos na sequência. Então, irmãos, são situações de iniquidade que vão, inclusive com sinais, com prodígios, com poderes, tentar ludibriar as pessoas para que as pessoas sigam esse homem da iniquidade, ou, né, nesse mistério da iniquidade, e despreze a verdade, despreze a palavra de Deus, despreze a sã doutrina. Então essa é mais uma característica que refere-se aí a essa transição do fim do período das dores para a grande tribulação. Então apostasia mais revelação do homem da iniquidade são características desse tempo. O anticristo é o filho da oposição,
Nós já vimos que esse termo anticristo não significa simplesmente contra Cristo, mas aquele que se coloca no lugar de Cristo. E enquanto o mistério da iniquidade já é uma realidade, então, desde os dias de Paulo. Então, o mundo está se preparando para o fim do milênio, ensinando o povo a desprezar a vinda de Jesus e a tolerar a iniquidade em prol da manutenção da vida. Né? Isso é característica do fim. A civilização já está, de certa forma, equilibrada, se há segurança, a proteção, então agora a iniquidade se torna um padrão. Né? Se você, historiadores já disseram isso, que todo o início de civilização, você não tem tempo para promiscuidade, né? Porque você está iniciando aquela civilização, você precisa ali de critérios e fundamentos rígidos para sustentar aquela civilização. Então os homens são homens mesmo, sai para a guerra, sai para matar, sai para recolher os animais aí para comida, né? As mulheres dentro do cuidado das coisas, dos afazeres ali do dia a dia, e tarará. Conforme a civilização vai se tornando segura, protegida, aí começa as manifestações de iniquidade. Então, toda manifestação da iniquidade, irmãos, é característica de o fim de um ciclo. E nós temos vivido justamente isso, né? O aumento fantástico das pessoas defendendo o errado como certo, né? O errado como certo. É uma tentativa de mudar essa nossa cosmovisão e de moldar, inclusive, a própria verdade absoluta que as Escrituras revelam. Então, tudo isso é característica dessa transição. Nós já estamos vivendo isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando agora para Apocalipse, capítulo 20, finalzinho aí do milênio. Então, voltando para Apocalipse 20, de 7 a 10, você vai ver, então, que Satanás será solto, e o objetivo da soltura de Satanás é sair para seduzir as nações. Então, Satanás será solto para voltar a enganar as nações e para reuni-las contra a igreja, que aqui é sinônimo de santos e cidade querida. Então, ele vai reunir toda a humanidade, aqui dizendo, há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a fim de reuni-las para peleja, para confronto, para se escandalizar, para trair, para odiar, para perseguir a igreja, né? Então, cidade querida aqui e santos são sinônimos da igreja. Veja que diz aqui que eles são, o número dessas é como a areia do mar, ou seja, é o mundo todo contra os cristãos. Nós seremos minorias, irmãos. E não só os cristãos de um modo geral, mas os verdadeiros cristãos que sustentam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Esse é o foco de Apocalipse. Os nomes aqui que aparecem, né? Gog e Magog, serve para indicar que estamos tratando da mesma batalha descrita lá no Apocalipse 19, mostrando que é um paralelo e que não é uma sequência cronológica. Se você dá uma olhada no capítulo 19, quando nós vemos aí a ideia do Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, nós vimos aí que a ideia deles era justamente levantar as pessoas para lutar contra Jesus, né? Contra os seus fiéis, tá certo? Então, a citação aqui de Gog e Magog em Apocalipse 20 é o que faz o paralelo justamente com a batalha, né, final aqui descrita no Apocalipse 19, tá? Veja aí o verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Tá certo? Então, esses que saem para
para pelejar contra Cristo, né? E são destruídos por eles, né? Então isso serve para demonstrar aí essa questão do paralelismo e não de uma cronologia. Vamos lá, nós temos aqui o seu Clodoaldo colocando aqui uma pergunta. Pastor, essa aceitação da união homossexual é um sinal do início dos fins dos tempos? Na verdade, é uma característica do fim do princípio das dores. Nós vemos que seria como nos dias de Noé, seria como nos dias de Ló, né? Nos dias de Noé você tem violência e corrupção, nos dias de Ló você tem promiscuidade, você tem idolatria, você tem toda a prática promíscua, né, de adultério, de fornicação, e dentre elas o homossexualismo e por aí vai. Então isso é característica, sim, já desse período de transição, viu, meu irmão? Voltando aqui então para a situação de Gog e Magog, irmãos, então isso aqui serve para indicar que estamos tratando da mesma batalha final descrita em Apocalipse 19, que é na verdade uma citação do Velho Testamento, né, veterotestamentário, que se encontra lá em Ezequiel. Vamos fazer essa comparação aqui. Dá uma olhadinha comigo lá em Ezequiel, capítulo 39, lembrando que os símbolos de Apocalipse precisam ser interpretados à luz do próprio Apocalipse ou com chaves, né, da própria Escritura. E aqui é necessário, portanto, dar uma olhada aí em Ezequiel 39. Se você abriu lá em Ezequiel 39, você vai ver o título que der aí. A queda de quem? O que está escrito aí? A queda de Gog. Então vou ler aqui de 1 a 6. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Se você pegar Ros, Meseque e Tubal e ir até Gog, você vai ver que estão lá entre as gerações de Noé, lá em Gênesis, né, que fala da descendência de Noé, 70 ou 72 etnias, você vai ver que está lá essa turma no meio lá. Então Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Ou seja, Deus vai combater essas pessoas que são inimigos históricos, que se levantam contra Israel. E, portanto, então, Gog e Magog é tão somente um símbolo de inimigos e, por isso, então, de todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra o povo que Deus separou para si. Então, verso 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e os animais do campo eu te darei para que te devorem. Veja a comparação aqui com Apocalipse 19, né? Que é o convite lá do banquete dos urubus. Se você dá uma olhadinha em Apocalipse 19, 17, diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio-dia: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como os grandes. E aí vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Tá certo? Vamos ver aqui, voltando para Ezequiel. Então nós temos o convite aqui para as aves de rapina e os animais do campo eu te darei para te devorarem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Meterei fogo em Magog, Gog e Magog, e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Ok? Aí o verso 17, vamos lá.
Depois, se você quiser dar uma lida aí geral, mas todo o capítulo 39 de Ezequiel, você tem esse paralelo, que explica o que significa Gog e Magog. São todos os inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Gog e Magog se levantavam contra Israel, nós temos agora um símbolo de todos os inimigos contra os crentes, tá certo? E que Jesus vai detonar com todos eles. Verso 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie, veja o paralelismo aqui em Ezequiel, né? Ele repetindo a mesma história. Dize às aves de toda a espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comerei a gordura até vos fartastes e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e cavaleiros, de valentes e todos os homens de guerra, diz assim o Senhor Deus. Então veja, quando aqui nós temos em Apocalipse 20 a citação de Gog e Magog, é só um símbolo que aponta para a totalidade dos inimigos do povo de Deus e que o Senhor destruirá na mesma peleja que já foi descrita lá no capítulo 19, quando Jesus vence Satanás e todos os seus aliados e todos os homens, né, os poderosos, os reis da terra que se levantaram contra a igreja, contra o povo de Deus, aniquilando de uma vez por todas. Então é simplesmente isso. Então Gog e Magog aqui é uma relação de todos os inimigos de Deus que serão destruídos quando da vinda do Senhor Jesus. Então nós já fizemos essa comparação aí com o Apocalipse 19, verso 17 a 21, somado lá com Ezequiel 39, de 1 em diante. Tudo bem até aqui, irmãos? Beleza. Então vamos caminhar mais um pouquinho aí. Segundo aqui o final do verso 10, né? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, como eu já disse, nesse ciclo, a grande questão de João é responder o que acontecia com Satanás e o que acontecia no final dos tempos. Então, nós já vimos anteriormente, nas sessões paralelas anteriormente, a queda da Babilônia, a queda da besta do mar, a queda da besta da terra, e agora nós vemos, que são os aliados de Satanás, agora nós vemos a queda do próprio dragão, da própria serpente, do próprio Satanás. Então, o diabo não vai ter reino, ele vai ser castigado eternamente no lago de fogo e enxofre, que é sinônimo de segunda morte. Tá bom? Então aqui termina, de certa forma, aí, o fim do milênio. E aí abre, no verso 11, sobre o juízo final, tá ok? Que é, então, o nosso objetivo aqui de caminhar aí nesses próximos 30 minutos que ainda temos. Tá certo? Então, alguma dúvida, irmãos, sobre essa questão do fim do milênio? Do tempo que Satanás vai voltar, das características para esse fim do princípio das dores, para a passada para a grande tribulação, e de que não se trata de algo literal, mas simbólico, da sociedade se levantar contra a igreja, de perseguir a igreja, e de que isso, então, só termina com a volta de Jesus, conforme é descrito lá em Apocalipse 19. Tudo bem até aqui, então? Então, ótimo. Então, vamos entrar sobre o juízo final, para a gente tentar fechar aqui o capítulo 20 de Apocalipse, que é o objetivo dessa aula 10, parte 4.4. Tá bom? Então, vamos lá. Nós já lemos aí do verso 11 a 15, nós vemos que essa porção começa, essa última parte do capítulo 20, reconta mais uma vez sobre o juízo final,
e vem trazer respostas a um dos maiores desejos do homem, que é saber, e aí, vai ter justiça mesmo ou não? Vai ter juízo final mesmo ou não? As pessoas vão ser julgadas ou não? É isso que vai tratar, então, Apocalipse 20, do verso 11 a 15. O Cezinha está perguntando aí. Boa noite a todos. Boa noite, pastor, graça e paz. Embora seja um estudo, gostaria de pedir oração para Emanilda. Então tá bom, no finalzinho lá a gente ora. Tá joia, meu irmão? Pela irmã Nilda. Tá certo, seu César? Tá bom. Deus abençoe então aí a vida também da Sheila. Pastor, se morarmos em lugares onde não existe a verdadeira igreja, será certo não congregarmos? Acho que essa é a pergunta. Não. O certo é você plantar a verdadeira igreja, né? Se você está num lugar que não tem nenhuma igreja que prega o verdadeiro evangelho, você é a igreja. Então, meu amigo, você tem que correr atrás e ser alvo dessa igreja, né? Você é a igreja do Senhor. Então, talvez você esteja ali sozinho, né, para ser fiel, e aí você tem que ser um instrumento para isso. Certamente Deus vai levantar outras pessoas, né? Que amem a verdade, que desejem a sã doutrina, que se levantem contra a heresia, contra o liberalismo, que não abrace as doutrinas de Balaão, que não abrace a doutrina de Jezabel e não permite que a Jezabel o ensine dentro da igreja, né? Então, veja, sempre vai ter um remanescente fiel. Agora, vamos pensar nessa situação extremada, né? Estou num lugar onde não tem a verdadeira igreja, eu já fui em todo quanto é igreja, só prega, são igrejas pragmáticas, só pregam teologia da prosperidade, não tem nenhuma que trata das Sagradas Escrituras propriamente, os pastores só pregam sermões alegóricos, aquele que cada um interpreta o que quer, né? Sermões que não têm aplicação de confronto, de mudança de vida. Então, prega a história lá do machado, né? Onde caiu o seu machado? E aí cada um interpreta onde caiu o machado, fica por isso mesmo. Ou, infelizmente, o outro lá, aonde você pendurou a sua harpa, né? E prega isso como se fosse representante da igreja presbiteriana, meu amigo. Um sermão totalmente alegórico, né? Na comemoração do aniversário da igreja, onde você pendurou sua árvore? Tinha macaco, rapaz, vai estudar o texto. Então, pode ser que você chegue num lugar que só vai ter pastor pregando sermões alegóricos, que é gostoso de ouvir, porque aí você interpreta do jeito que quer. As pessoas, todo mundo vai sair do culto falando, nossa, que sermão maravilhoso, porque cada um vai ter colocado a harpa num lugar e interpretado de um jeito que quer. E cada um vai ter perdido o machado num lugar e vai interpretar como quer. Nós precisamos de sermões bíblicos, sermões expositivos, que falam o que o texto está falando, que ensina. Agora, é possível você chegar num lugar que não tem ninguém fazendo isso? É possível. E aí, o que eu faço? Se você está ali, você é um instrumento de Deus para pregar a verdade. Então, plante a igreja. Tá certo? Agora, nunca deixe de congregar. Nunca. Nunca é desculpa para você. Não vou na igreja porque não acho nenhuma igreja certa. Vai. É lógico que a igreja ela pode passar por situações, né? Então aí você vai, se tem um líder, você senta, qual que é a sua visão sobre esse texto? Qual que é a sua visão sobre essa doutrina? Por que o senhor permite que acontece isso aqui, assim, 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 na igreja? Por que quando o senhor prega sobre isso, o senhor dá uma ênfase assim, não o que a Bíblia é mesmo? Então você vai, porque às vezes até o líder precisa só de uma exortação para se sentir aí encorajado a pregar o que ele deve pregar. Tá bom? Então é isso. Vamos lá, voltando aqui para Apocalipse. Deixa eu só desligar aqui que tem um pessoal de Mossoró me ligando. Rio Grande do Norte deve estar me oferecendo uma viagem lá mas eu deixo para depois. Então vamos lá, irmãos. Ou deve ser do presídio, né? Alguma coisa assim, mas tudo bem. A última parte, então, do Apocalipse 20 vai falar, então, sobre o juízo de Deus.
né? Então veja aí, ele começa dizendo, irmão, sobre a grandeza, né? Então nessa sessão aqui, o foco está sobre as principais características do juízo final. E aí ele apresenta esse juízo final sobre 3 perspectivas. Vamos lá. O juízo final ele é apresentado primeiro sobre a figura do juiz. Então eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Então a figura do juiz, que se assenta nesse grande trono branco, né, aponta para o fato dele ser santíssimo, de não ter pecado algum, nenhuma mancha, um juiz puro, grande, puro. E por isso que foge o céu e a terra, no sentido, então não vai ter ninguém diante do juiz porque fugiu. Não, aqui o foco é a sua grandeza, a sua santidade, a sua pureza. É a mesma ideia lá de Lucas 5,8, quando Jesus faz um milagre diante de Pedro, e Pedro fala, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Então, o juízo de Deus, o juízo final vai ser tão fantástico que a presença de Jesus glorificado como juiz aponta para a sua grandeza que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir, no mínimo, dialogar. Né? Você vai ver a grandeza de Deus, a santidade de Jesus, a sua pureza, e não tem outra coisa a fazer senão ficar quieto e aguardar ali o que vai acontecer. Então, o juízo de Deus é algo certo, a Bíblia inteira fala sobre o juízo de Deus. Em vários momentos você tem episódios que apontam para o juízo. O que aconteceu com Noé, e que Jesus usa, né? O dilúvio, é um test drive do juízo final. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra é um test drive do juízo final. E aí você tem vários textos apontando para essa realidade. Jesus mesmo diz que na sua primeira vinda ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar aqueles que o Pai lhe deu. Mas na sua volta ele viria como juiz. Então o juízo final, apesar de muita gente não acreditar que vai ter juízo final e que vai ter salvação e condenação para todo o século, né? Serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. A Bíblia diz que é assim que vai acontecer. Tá bom? Então, do verso 11 a 15, a primeira situação que apresenta aí é a figura do juiz. Santo, grandioso, maravilhoso, fantástico. Depois, a figura dos réus. Verso 12. Vi também os mortos. Os mortos aqui são os réus. O foco está mais nos ímpios, tá bom? Então, vi também os mortos. Por quê? Porque os eleitos já foram ressuscitados na conversão. Então, o termo mortos aqui refere-se àqueles que não passaram pela primeira ressurreição. Esse é o amarrio aqui do capítulo 20. Então, vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, veja, não é só um livro, vários livros. Você tem o livro das obras, livro não sei do que, livro... E ainda outro livro, para fazer essa distinção, que são vários livros, se abriu o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. Os livros das obras e tudo mais, outros nomes que se dão, não no livro da vida. Deu o mar os mortos que nele estavam, disse Guimarães, tá certo? Estava aqui no meio. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Então, gente que foi, né, morreu, ninguém sabe para onde foi. Ou seja, o foco aqui é que ninguém, exatamente ninguém, vai ficar fora do juízo. Todos terão que comparecer na presença de Deus. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E todos eles são achados insuficientes. Então, a própria morte e o inferno também serão julgados. Lembrando que o inferno é esse lugar intermediário, né? Antes do novo céu e da nova terra, que é um lugar definitivo.
Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de enxofre. Esta é a segunda morte, a condenação. Quem passou pela primeira ressurreição, lembra lá da aula passada, primeira ressurreição, conversão. Quem passou pela primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, eles não serão condenados. Então, esta é a segunda morte, o lago de fogo, a condenação eterna. E aí veja o padrão do verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, ou seja, para a segunda morte, para a condenação eterna. Eles são julgados pelas suas obras, mas somente os salvos são aqueles que estão no livro da vida, que é o livro que Deus escreveu antes da fundação do mundo, determinando os seus eleitos, aquele que ele separou para a sua própria glória. Isso reforça mais uma vez a doutrina da eleição, da predestinação. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro agente aí no juízo final, o próprio juiz, grandioso, santo, lindo, majestoso. Segundo, os réus. Quem são esses réus? Os mortos, grandes e pequenos, pessoa importante, pessoa sem importância, gente rica, gente poderosa, gente sem poder nenhum, adultos e crianças, todo mundo, para serem julgados. Os mortos do mar, aqueles que diz lá aqui, os mortos que já achavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Então, ou seja, aqui deu o mar os mortos, a morte também deu os seus, e o além também deu os seus. Aponta para todas as pessoas. Então, mortos do mar, a morte, o inferno, também aqui foram comparecer esse juízo de Deus. Mortos aqui, como eu já disse, o foco são mais sobre os ímpios, tá bom? Julgados um por um. Ninguém vai ficar fora do juízo, tá certo? E veja que o inferno também foi condenado. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Existem dois lugares que nós chamamos de estados intermediários, o céu e o inferno. Quando o crente morre, a sua alma vai para o céu, o seu corpo vai para a terra. O pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes diz. Quando o ímpio morre, o seu corpo vai para o pó e a sua alma vai para esse lugar que nós chamamos de inferno, ou Hades, que é um lugar intermediário, aguardando a volta de Jesus, a ressurreição, e aí depois, conforme vai dizer o capítulo 21, a inauguração do estado definitivo, que é o novo céu e nova terra, e a condenação eterna. Então veja, o próprio lugar intermediário, que é o inferno, também foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Tá? Vamos lá, o presbítero Clodoaldo aqui, vamos ver, o Gustavo colocou aqui alguma coisa. Graças a Deus temos igrejas fiéis no interior do Mato Grosso, mesmo a 1.100 quilômetros daí, e se não tivesse, ai de mim se não pregar. É isso aí, Gustavo. Presbítero Clodoaldo, pastor, a doutrina espírita não se baseia nessa passagem sobre as obras de salvação pelas obras? Na verdade, ele se baseia em outros versos também, mas mesmo porque aqui está mostrando que as pessoas serão julgadas pelas suas obras, mas somente serão salvos aquelas cujo nome estão no livro da vida. Então veja, eu não sou salvo pelas obras. Na verdade, esses versos aqui reforçam uma ideia contrária à salvação meritória. Porque ele diz, olha, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, mas só vai ser salvo, verso 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, a salvação não é pelas obras, ou pelas suas obras terem sido consideradas suficientes, mas sim se o seu nome está no livro da vida ou não. Então veja aqui que depois, no capítulo 21, ele vai falar sobre o novo céu e nova terra, e o segundo estado final, que é o lago de fogo e enxofre, que é o que nós vimos aqui no final do verso 10, sobre
o diabo, Satanás e todos os outros, que já foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então esse lugar, lago de fogo e enxofre, é um lugar final. O inferno era intermediário. Depois da volta de Jesus e do juízo, eles vão para o lago de fogo e enxofre, que é pelos séculos dos séculos sendo atormentado de dia e de noite. Enquanto que o céu, que era um lugar intermediário, passa agora um estado final chamado novo céu. Mas isso aí nós vamos estudar semana que vem, tá bom? Então são estados eternos, o novo céu, nova terra e o lago de fogo e enxofre. Vamos lá, Valdívia está perguntando, os salvos serão julgados para receberem galardão? Sim, a própria Bíblia diz isso. Como o foco aqui é o juízo de Satanás, e como o foco aqui é o juízo dos ímpios, então não se diz isso porque ele já disse isso em outra sessão paralela. Por isso que são sessões paralelas, elas se complementam. O foco, cada sessão, cada paralelo desse tem um objetivo. No caso aqui de João, nesse último paralelo, a 7ª sessão, é falar da condenação de Satanás, né? E que inclusive vai ser lançado nesse estado final de lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Mas a gente não perde as verdades que as outras sessões anteriores já falaram, inclusive esse juízo aí. Inclusive nós também estaremos nesse tribunal, né, os crentes, só que a diferença é que seremos justificados pela obra de Cristo. Nós também seremos julgados, né? Mas justificados pela obra de Cristo. E as nossas boas obras feitas depois da primeira ressurreição, ou seja, feitas depois da conversão, aí essas serão contadas para galardão. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom, Valdívia? Então, os salvos serão julgados para receberem galardão? Sim. Os mortos serão julgados para quê? Se todos serão lançados no lago de fogo, para que eles saibam por que serão lançados? Sim, para justamente falar, olha, meu amigo, vocês viveram de uma maneira a praticar, a tentar a salvação pelas suas próprias obras, é insuficiente, ninguém consegue, vocês rejeitaram Jesus, é isso que João 3, de 16 a 19 diz, olha, a luz veio ao mundo, vocês preferiram as trevas, né? Vocês tomaram essa decisão, mesmo que a salvação é por eleição, mas os homens são responsáveis pelas suas escolhas, e vocês foram condenados e viveram na prática do pecado, em obras pecaminosas, e por isso vocês vão permanecer no estado de condenação. Então é isso. Vamos lá, Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Pastor, existe a possibilidade de mesmo depois de convertido o meu nome não estar no livro da vida? Não, se você passou pela conversão, né, que é a vocação ou a primeira ressurreição, isso já faz parte do plano de Deus, né? Então, a pessoa que realmente foi alcançada pela graça do Senhor, ela não perde a salvação, porque o seu nome já estava escrito no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. Agora, é possível que existem pessoas que estão dentro da igreja, e até falam como crentes, vivem como crentes, mas nunca passaram pelo novo nascimento, nunca se converteram? É possível. Agora, se você se converteu de fato, já é fruto desse processo, né? Só para responder a Jéssica aqui, irmãos, vamos dar uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos 8, 30. Abra lá, Jéssica. Diz assim, ó. E aos que predestinou, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, porque Efésios vai explicar melhor esse termo. Então, aqueles que Deus conheceu de antemão, amou antes. Essa é a explicação do verso 29, né? Conheceu de antemão não é saber quem ia crer, mas no sentido de ter amado. Conhecer aqui no sentido de amar. Então, aquele que Deus amou antes da fundação do mundo, predestinou, a esses também chamou.
O termo chamou aqui é a conversão, é o momento que Deus te chama com a graça irresistível. Então, se Deus te colocou o seu nome no livro da vida, num determinado momento da sua vida, ele vai te chamar. Se ele te chamou, você passou pela conversão, então diz aí o verso, e aos que chamou, a esse justificou. Então, a obra de Jesus te livra do pecado e da condenação do pecado. E aos que justificou, a esses glorificou. Então, ou seja, você tem a certeza da glória eterna. Então, aqueles que passaram pela verdadeira conversão, né, o processo, Deus vai completar a boa obra que começou. Se você reconheceu que é pecador, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que ele veio, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você crê nisso, vive de modo a glorificar a Deus, porque você tem que viver de modo, conforme Colossenses diz, a dar prova da sua eleição, e dar prova da sua eleição é viver como um verdadeiro filho de Deus. Seus frutos precisam ser frutos de honra e glória ao Senhor. Se você está passando por isso, então você pode ter certeza, tanto que o seu nome já estava no livro da vida antes da fundação de todas as coisas, e que a sua conversão é verdadeira e que Deus mesmo vai te preservar até o final para a salvação. Tá joia? A Jéssica ainda pergunta, quando o Espírito Santo nos alcança, já estamos no livro? Sim. Abra agora lá, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Ele vai dizer assim a partir do verso 3, Jéssica. Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Veja agora. Assim como nos escolheu nele, e quando que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, tarará, tarará, e aí vai. Então, quando o Espírito Santo nos chama e nos sela através da pregação, do ouvir da pregação do Evangelho, já é um processo pelo fato de Deus já ter inscrito o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Tá bom, Jéssica? Obrigado aí. Voltando aqui para Apocalipse, irmãos, então nós temos aqui no juízo de Deus a figura do juiz, majestoso, santo, né? Poderoso, a figura dos réus, que são julgados pelas suas obras, inclusive nós, fazendo a somatória com os outros, também seremos julgados pelas nossas obras, só que a diferença é que as obras de Cristo nos justificam. Porque o nosso nome já estava escrito no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. Tá? Então, nós vemos aqui a figura do juiz, a figura dos céus. E a terceira situação é justamente esse critério do julgamento. Nós temos no verso 12, então se abriram livros, então você tem vários livros, os livros das obras, os livros dos atos, os livros das ações e omissões, é lógico que isso aqui são citações lá que você vê no Antigo Testamento, livros dos que estão vivos, vivos dos que estão mortos, ou seja, tem várias, né, situações que apontam para vários livros. Como aqui eles vão ser julgados pelos atos, pelas ações, pelas palavras, pelos pensamentos, por aquilo que deixou de fazer, então são livros. Tá? E outro critério que aparece aí é o livro da vida. Ainda outro livro, o livro da vida. Porque você pode pegar o livro das obras e virar, o Everton deixou de fazer isso, não fez aquilo, os seus atos pecou aqui, aprontou aqui, quando criança fez isso, quando adolescente fez aquilo. Mas ele foi chamado, passou pela primeira ressurreição, depois, ótimo. Mas mesmo assim, pecou ali, pecou aqui, paraná. Tá. Pelas suas próprias obras, Everton, você vai permanecer condenado. Mas peraí, vamos ver aqui um outro livro. Aí abre lá o outro livro e aí vê, olha, mas em Cristo você foi justificado porque o seu nome está aqui no livro da vida. Opa, aí então, esse é o critério da salvação. Porque se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. É isso que diz o verso 15. Então, mesmo que no meu julgamento eu tenha
aparentemente boas obras, falando, ah, fulano, nossa, nunca bateu na mãe por causa de mistura, olha, a pessoa maravilhosa, gente boa, rapaz, olha, pagou os impostos em dia, nunca jogou pedra no telhado do vizinho, olha, cara, pensa num cara santo, misericordioso, piedoso, cara fantástico. Mas se ele não estiver com o nome no livro da vida, meu amigo, as suas obras serão inúteis. Não satisfarão o padrão desse Deus ou desse juiz que se assenta no trono branco e que é tão santo que fogem da sua presença toda a terra e todo o céu. Tudo bem? Então, o terceiro ponto aí sobre o juízo é o critério do julgamento. Você vai lá para Mateus 12. Vamos lá que a gente já está caminhando para o fim aqui do nosso estudo, né? Estamos chegando no final do capítulo 20. Depois ainda tem o 21 e 22, hein, irmãos? Não perde a sequência, não. Mateus 12, verso 36, vai dizer assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então veja, Jesus disse que até as nossas palavras vão ser alvo de... vão estar nos autos. O que você disse e o que você deixou de dizer. Então veja, dentro desse critério de julgamento, irmãos, atos, ações, omissões, palavra, pensamento, vai entrar tudo. Agora, o padrão para a salvação é esse aqui, ó. Seu nome está no livro da vida. Porque nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz. E nós somos eleitos, você quer saber por que você foi eleito? 1 Coríntios vai dizer porque a gente era os piores. E porque Deus chama as coisas loucas do mundo, os fracos, as que não são. Nós não tínhamos absolutamente nada em nós mesmos para merecer a salvação. Mas Deus, na sua graça, assim o quis, enquanto que outros não quis. Esses outros permanecem na condenação justa, porque nascem em pecado e continuam na prática de pecado. E nós somos agraciados pelo pagamento que um terceiro fez em nosso favor, pagando um alto preço, e por isso, então, somos alvos do seu perdão. Nós já estudamos isso também em outros momentos. Então, a salvação, irmãos, é determinada pela soberania de Deus em escolher aqueles que Ele separou para a sua glória antes da fundação do mundo, do livro da vida, aqueles cujo nome estão nos livros da vida. Por isso, não tem aquela oração, né? É uma oração miserável. Quando você evangeliza alguém, você ora assim: Senhor, o fulano acabou de confessar que reconhece o Senhor e que deu uma chance para Jesus. Por isso escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Meu amigo, já está escrito antes da fundação do mundo. Não faz uma oração tola dessa, porque demonstra totalmente a sua falta de conhecimento da grandeza e soberania de Deus e da postura atemporal do Senhor. Deus não está lá de prontidão, com o livrinho na mão lá. Vai, fala de Jesus para esse cara aí. Aí o cara aceitou? Opa, vamos escrever aqui o nome dele aqui. Não, meu amigo, Deus já fez isso antes da fundação do mundo. O que nós estamos vivendo agora é simplesmente a ação soberana de Deus em nos permitir, inclusive, realizar algo para a sua honra e sua glória, dentro daquilo que nos cabe, na responsabilidade que nos cabe. Tá bom? Então, até com essas orações aí, toma cuidado com isso aí, que demonstra uma falta de conhecimento das Escrituras e da soberania de Deus. Vamos lá, ainda sobre o juízo final, critérios de julgamento. Então, para reforçar aqui, o que define sobre a salvação não está escrito no livro das obras, no livro das ações, das omissões, no livro das palavras, mas no livro da vida, que nós sabemos que já foi escrito antes da fundação do mundo, como nós lemos aqui em Efésios, não é isso? Deixa eu reforçar aqui para você.
Efésios 1, onde ele diz... Deixa eu ler aqui, Efésios capítulo 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, se nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, foi quando ele assim registra. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 18, vai dizer assim, questão lá, logo depois de Nicodemos, aí entra o texto, né, do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, nós já sabemos que esse mundo não são todas as pessoas do mundo, porque se fosse todas as pessoas do mundo, então não teria lago de fogo e enxofre, não teria condenação eterna. Então aí nós vemos, vou ler do 16 diante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem crê em Jesus tem a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeira vinda. A segunda vinda, Jesus vem como juiz. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, no dia do juízo, os ímpios serão condenados por quê? Primeiro, porque eles não foram escritos no livro da vida. Segundo, porque eles nasceram em condenação pelo pecado de Adão e Eva e permaneceram nesse estado porque as suas práticas continuavam sendo más. Qual que é a diferença daqueles que foram escritos no livro da vida? Também nascem em condenação, porém a obra de Jesus nos justifica. Ela serve de propiciação, ela tira a nossa culpa e nos coloca agora como justos na presença de Deus. Tá? Então, esse fato aí do livro da vida ser mencionado aqui, aponta e reforça mais uma vez sobre a doutrina da eleição. O juízo, então, irmãos, tem por objetivo trazer à luz a ação da graça de Deus sobre os eleitos e a justiça de Deus sobre os condenados ou aqueles que foram preteridos. Para a gente terminar, vamos dar uma olhadinha aqui mais dois textos, mas antes, o presbítero Clodoaldo pergunta, então o juízo será a abertura do livro da vida e mostrar que o nome está ou não no livro da vida. Veja, é lógico que nós estamos lá em Apocalipse, é uma revelação, não é literal, é simbólico, né? Mesmo porque a ideia, vamos imaginar essa questão aqui da literalidade, né? E foram julgados um por um segundo as suas obras. Imagina quantos milênios nós íamos ficar lá esperando todo mundo que já passou por esse mundo aqui. Hoje vivos temos aí 7 bilhões, mas já os que morreram aí, vai saber quantos já foram. Se esperar, julgar, palavras, ações, omissão, de um por um, tal. Então não é literal, né? É uma situação que o registro está. Mas o foco da nossa salvação está no fato de que Deus nos escolheu. Então, quando diz que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, ele se vai para a condenação, reforça não a importância do livro da vida, mas da soberania de Deus em determinar os seus salvos, mostrando que a salvação é uma obra exclusiva do próprio Deus. Então, o juízo será a abertura do livro da vida e mostrar que o nome está no livro da vida ou não. Basicamente é isso que vai acontecer. Presbítero Clodoaldo, irmão Odete, é que se seu nome está ali, maravilha. A obra de Jesus te justifica. Se o seu nome não está aí, as suas obras são insuficientes e, portanto, você vai permanecer na condenação ou no estado de condenação. Tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 10, os dois textos para fechar aí. Nosso tempo já bateu o gongo aqui. Então, Mateus capítulo 10, verso 15, vai nos dizer assim. Mateus 10, 15. Falando ainda do juízo, né? E diz assim: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade.
Aqui Jesus está falando para os 12 ir pregar o evangelho. As cidades que rejeitaram o evangelho vão receber muito maior rigor no juízo do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Quando lá em Sodoma e Gomorra havia a promessa do Messias. Agora, após Cristo, o Messias já veio, você já tem o evangelho, a revelação, a progressão da revelação já é realizada. Então, as pessoas que vivem hoje e que rejeitam Jesus, a chegada da luz, vai ter um rigor muito maior no dia do juízo sobre essas pessoas do que aquelas que viveram no Antigo Testamento. Esse é o foco. Por quê? Porque agora nós temos a revelação completa, né? A nossa geração que tem a Bíblia inteira e que já viu todas as promessas a respeito do Messias serem cumpridas, tem um peso muito maior sobre essa geração. Inclusive para nós que já fomos justificados em Cristo. Ou seja, para nós pesa muito mais a responsabilidade da evangelização e do investimento no reino do Senhor, porque nós já sabemos de tudo que aconteceu. Então, cuidado aí, porque mesmo que a salvação, a condenação para os justificados em Cristo não acontece porque os méritos de Cristo nos livra da condenação eterna, mas lembre-se que Deus vai nos julgar segundo as nossas obras, irmãos. Né? E o galardão aponta para isso. O outro texto é justamente Apocalipse, capítulo 11, o verso de número 18, que vai falar dessa questão também do galardão. Tá certo? Então vamos lá? Apocalipse 11, verso 18. Nós temos aqui a 7ª trombeta, que é o paralelo com o juízo final, né? Toda vez que fala de juízo. Então vamos lá. Diz assim o verso 18. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado, que é a mesma coisa que o de juízo final, para serem julgados mortos. Esse é o terceiro ai, né, que é o dia do juízo. E para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. Então, e para destruir os que destroem a terra. Finalizando aí o verso 18. Então veja, no juízo final você vai ter o juízo de todas as obras, tanto dos justos quanto dos injustos. Dos justos para galardão, uma vez que a obra de Cristo já o justificou, e para os injustos para confirmar o seu estado de condenação. Tá bom? Nós temos uma última pergunta aqui. A Tânia, Deus sempre perdoa quem se redime dos seus pecados, né? A ideia é o seguinte, Tânia. Aqueles que passaram pelo processo da conversão, esse novo nascimento, eles não vivem mais na prática do pecado. O que significa isso? Que ele não peca? Não, não é isso. Só que ele luta, é uma luta constante, de modo a buscar a santidade, a agradar a Deus. Agora, quando ele peca, isso é uma situação que não é recorrente na vida dele, ele, 1 João, né, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, né, de toda iniquidade. Então a ideia, se você quiser dar uma reforçada aí, voltando aqui para 1 João, está aqui pertinho de Apocalipse mesmo, então ele diz assim, verso 9, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça ou iniquidade. Agora, se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus mentiroso, a sua palavra não está em nós. Aí veja agora capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, ou Consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então vejam, o crente quando ele peca, Jesus já pagou por aquele pecado, mas ele se arrepende. E ele não vive na prática recorrente do pecado. Veja aí o capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 9. 1 João, capítulo 3, verso 9.
todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que já passou pela conversão, todo aquele que teve um novo nascimento, todo aquele que passou pela primeira ressurreição, que é a conversão, então todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. O que é viver pecando? Estar constantemente na prática do pecado. Ele peca, mas ele se arrepende, ele luta, ele muda de vida, ele luta para não cair naquele mesmo pecado novamente. Ou seja, ele deseja uma vida de santidade. Agora, quando ele peca e se arrepende, Deus perdoa? Sim, por quê? Porque Cristo já pagou, inclusive, por aquele pecado. Só que o fato de Cristo ter pago por aquele pecado não serve de segurança para então Jesus já pagou mesmo, minha gente. Vamos viver a vida aí, vamos pecar à vontade, já que vai pecar, peca para valer, porque Jesus já pagou mesmo. Não. Aquele que tem a noção que foi alcançado pela graça de Deus, Paulo vai dizer, vamos viver agora pecando? De modo nenhum. Justamente porque eu sei que Jesus já pagou o preço, eu vou viver agora de ingratidão para a glória e honra desse Senhor, do meu Senhor Jesus. Tá bom, Tânia? Espero que eu tenha respondido aí do jeito que você entendido corretamente a sua pergunta. Vamos lá, Valdívia, o que significa menos rigor? Não irão todos para o lago de fogo? Será que terá divisão lá? Não. A ideia, condenação é condenação. A ideia do rigor lá, Valdívia, é justamente quanto ao conhecimento da revelação, da progressão da revelação. As pessoas que viveram em Sodoma e Gomorra são condenadas pelas suas práticas ilícitas, pelos seus pecados. Ponto. Só que o conhecimento que eles tinham a respeito da palavra de Deus, da salvação, do Messias e da vontade de Deus para a vida deles era muito menor comparado à geração que viu Jesus encarnado e muito menor comparado com a nossa geração que vem depois já do período do ministério terreno de Jesus. Então, o rigor aqui não é no sentido de que haverá uma pena menor. Todos serão condenados. Tá? O lago de fogo e enxofre continua sendo lago de fogo e enxofre. Só que o foco aqui é o seguinte, é que os ímpios da nossa geração, os injustos da nossa geração, desprezam a revelação completa de Deus. Então isso tem um peso maior. Né? Agora, para a geração lá de Sodoma e Gomorra, o simples fato de saber da existência de um Deus criador e eles mesmo assim agindo para suprir os seus próprios desejos carnais, já é mais do que suficiente para a condenação deles. Tá? Então é só nesse sentido. Tudo bem, irmãos? A morte, o Hades foram lançados no lago de fogo. Então não haverá mais morte no novo céu e na nova terra, não haverá mais condenação, não haverá mais morte. Ou seja, o capítulo 20 mostra que o dragão, a antiga serpente, Satanás, que é o diabo, foi condenado, e a própria morte, o inferno e a própria condenação também chegam ao seu fim com o juízo final e a inauguração dos estados finais. Novo céu, nova terra ou lago de fogo e enxofre. E assim, então, concluímos que todos os inimigos caíram. Né? Satanás, a besta do mar, a besta da terra, a Babilônia, os ímpios. E a ordem divina será estabelecida agora de modo pleno e eterno. E é isso que vai tratar o capítulo 21, que a gente começa a estudar, se Deus quiser, na semana que vem.